quem quer desconstruir o patriarcado deveria fazer piada de corno com o Bolsonaro nesse momento? Vamos fazer então uma reflexão descontraída, né, sobre um tema aí um tanto cômico até, eu diria, porque estamos falando aí de uma posição bastante curiosa, né, que é o fato de, eu acho que, né, a maioria de nós reconhece que essa questão de piada de corno, né, ela opera dentro do patriarcado, ela é misógina, né, ela toma como dada a família tradicional monogâmica, a compulsoriedade da monogamia, né, a honra masculina que é ferida, gravemente ferida quando a mulher vive a sua sexualidade, né, muitas vezes em relacionamento que as pessoas nem estão mais transando, relacionamentos que estão ali mais por fachada, como a gente vê muito na política, né? Então, o próprio figura do corno é uma coisa muito mais presente no homem, né? O homem que é o corno, porque é o homem que deveria ter a sua mulher nos trilhos, então é extremamente desonroso para o homem que não mantém sua mulher nos trilhos. A mulher, ela é mais vista como a vagabunda ou alguma coisa do gênero, né? Então, a mulher que trai o homem que é traído são as figuras centrais do patriarcado, tá? Até porque o homem que traz tem aquela passação de pano, homem é tudo assim mesmo, né? Tem até a famosa mulher que fecha os olhos, enfim, não vê problema, contanto que ele pague as contas e dê carinho e blá blá blá. E tem toda essa questão então da mulher que trai, né? A mulher tem que ter a sexualidade pura e casta, então o próprio fato da mulher ter uma vida sexual livre, ativa, já é problemático, mais problemático ainda quando ela está dentro de um relacionamento, ainda que a gente não faça a menor ideia de como funciona esse relacionamento, né? A gente tem todos os clichês de, então por que não acabou? Sabe, como se toda a complexidade de relacionamentos onde existem dependências econômicas, existem dependências culturais, sociais, afetivas, existe toda uma ampla gama de relações que a gente não deveria ser frívolo com elas, a gente não deveria, né, ser tão moralista acerca do termo. Então, realmente, assim, piadas de corno são bastante problemáticas, eu não vou negar isso, tá? Mas antes, então, de fazer minha divagação, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, que é muito importante, tá? E, claro, quem quiser contribuir com apenas R$2 por mês, você já consegue ajudar bastante o canal no Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, eu quero, né, me posiciono como alguém que vê toda essa misoginia e todo esse patriarcado como um todo como algo bastante problemático e, de fato, eu desejo a desconstrução do mesmo, né? Eu desejo novas relações onde conceitos como vagabunda, ou corno, ou broxa, né, não sejam tão importantes, porque eu acho que as relações afetivas, as relações humanas, elas deveriam ser muito mais que isso, elas deveriam ser tratadas de uma maneira muito mais empática, de uma maneira muito mais complexa, na sua complexidade, tá? Não com esses clichês e não com esse moralismo todo com que a gente trata. Agora, é impossível a gente negar, né, que tem todo um grupo que não só se beneficia desse patriarcado, mas como o propaga, né? E os bolsonaristas estão de parabéns com isso, né? Seja bolsonarista homem, seja bolsonarista mulher, enfim, a propagação é muito em defesa do patriarcado, em defesa de outras coisas também, né? Capital financeiro, os interesses dos Estados Unidos, né? Toda uma fabricação do consenso e mais uma série de coisas, mas muito interesse também desses valores conservadores, misóginos mesmo, preconceituosos, patriarcais e mais uma série de coisas. Então tem gente se beneficiando muito, né? E eu como pós-moderno, para quem já está aqui no canal, sabe que eu me posiciono como pós-moderno, né? Eu sou contra esse discurso de pureza, né? De que a gente tem que se colocar num pedestal da intocabilidade, no pedestal da moralidade, e lá de cima da moralidade, apenas com as armas morais, sem nenhuma brecha de mesquinharia, sem nenhuma brecha da nossa humanidade mesmo, porque a gente também é malicioso, a gente também, né, é venenoso, é mesquinho,
O ser humano é isso, né? E o ser humano, quando está indignado, quando o ser humano vive um contexto como que a gente vive, né? Onde todos os aspectos da nossa vida estão sendo influenciados pelo esse bolsonarismo, que é um câncer de fato na nossa sociedade, tá? Nesse contexto, a gente não deveria exigir tanta pureza de nós mesmos, né? Quer fazer piadinha, contanto que você saiba, contanto que você esteja ciente, né? Que é uma coisa contextual, é uma coisa que você está tentando jogar um pouco, né? Do próprio veneno em cima daqueles que destilam o veneno, né? Muitas vezes as pessoas que mudam de opinião, vão para o outro lado, é quando elas conseguem sentir na pele os malefícios daquilo que elas propagavam, né? Porque as pessoas que estão em condição de privilégio, muitas vezes propagam malefícios e elas não sentem esses malefícios na pele justamente porque estão em condição de privilégio. Então, quando existe uma brecha para você tirar essa condição de privilégio e fazer a pessoa sentir na pele, né? Então, a mulher defende os valores conservadores e tradicionais da vida, né, da sociedade brasileira. Daí, de repente, se torna mãe solteira, né? E daí ela começa a sentir toda a misoginia na pele que uma mãe solteira sente. E daí ela começa a ver que aquilo que ela propagava começa a fazer mal para ela, né? Ela consegue ver o peso psicológico que essa sociedade misógina causa às pessoas, porque só agora ela está sentindo na pele. E daí, de repente, ela consegue, né, olhar o outro lado e ela consegue evoluir enquanto pessoa. Então, nesse sentido, eu não consigo ter esse purismo, sabe? Eu consigo imaginar que pode ser bom sim, tá? Não para o Bolsonaro, que é uma pessoa que jamais vai se converter, tá? Tem pessoas que não vão simplesmente se converter, e o bolsonarismo é algo problemático nesse sentido, porque ele vai tentando afunilar, né, o público, ele vai tentando afunilar as pessoas que o seguem, de modo que só restem as pessoas que não têm nenhum senso crítico, que vão realmente aceitar todas as narrativas que vierem prontas e vão defender com unhas e dentes essas narrativas que vierem embaladas, tá? O bolsonarismo tem essa estratégia, como é muito comum, inclusive. Então, eu acho que existe sim espaço para todas essas coisas que eu chamaria até de ácidas, venenosas, até de mesquinhas. Não vejo problema. Eu não acho que a gente deva se colocar em nenhum pedestal de pureza, tá? Contanto que a gente esteja bastante ciente do que a gente está fazendo e disposto, né, a assumir as consequências, assumir que quando a gente vai fazer piadinha de corno, a gente está num momento específico para isso, a gente está se dando ao luxo, né, de abrir a exceção, né, das regras. As regras têm exceções, a gente não deveria ser tão veemente, tão forte assim com as coisas que a gente defende, no sentido de a gente tem uma guerra cultural, né, gente? A gente está numa guerra cultural e uma guerra cultural ela se dá em torno de jogo e a gente tem que jogar. E jogar muitas vezes contra quem joga muito sujo, muito sujo, tá? Se você for jogar com pétalas de rosa, né? Se você for jogar com cirandas e afins apenas, né? Enfim, fazendo uma zoeirinha, a gente tem um problema, tá? A gente tem um problema, não é assim que a gente vence as pessoas que estão realmente dispostas a jogar baixo, que estão dispostas a defender esses valores que são extremamente problemáticos em sociedade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e boa noite.